second. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para iniciarmos aqui a primeira aula de ética profissional. Então, essa vai ser a nossa primeira aula de 3, 1 de 3. Então, lembrando, só para lembrar vocês que as aulas que eu passo para vocês aqui, elas são aulas bem simples, né? As videoaulas bem simples, com formato bem simples para que você tenha condição de entender. Então é para você aí recém-formado na área de segurança do trabalho, para você que está procurando uma formação e para todas aquelas pessoas que procurem de forma simples as informações, tá bom? Então serve para todas as pessoas que confiam no trabalho do Antônio. Agradeço aí os seguidores do Antônio que já estão aí, estamos aí com seguidores. A intenção não é ter número de seguidores, mas é alcançar um público que realmente tenha, que queira, né, participar desse projeto do Antônio aí de informação rápida e simples para as pessoas, se focando em alguns temas apropriados para a segurança do trabalho, tá bom? Vamos lá então. Sou Antônio Carlos Ferri, como todo mundo já me conhece um pouquinho aí, ó, tá bom? Há 10 anos eu trabalho, um pouco mais de 10 anos eu trabalho na área de segurança do trabalho, estou aí para ajudar vocês. E para quem quer conhecer um pouquinho mais do Antônio, tá aí, ó, o e-mail do Antônio, mandar fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa para conhecer um pouquinho, ou pegar algum material que a gente possa aí até dividir com vocês, está aí, segurançaergonomia@gmail.com. Também aqui o LinkedIn do Antônio, a parte profissional do Antônio está toda ligada aí, é o www.linkedin.com/in/Antônio-Carlos-Ferri-HSE-ERG. Então, toda a vida profissional do Antônio, laboral do Antônio, está aí no LinkedIn. E para quem quiser conhecer um pouquinho, não tem muita coisa, mas o nosso Instagram é o Instagram particular, Antônio Carlos, @AntônioCarlosOficial. Pode procurar o Antônio e ver um pouquinho de como é o Antônio no lado pessoal. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Aula 1, a gente vai definir o que é ética e ética no universo corporativo. São os dois temas principais que nós iremos trabalhar na programação da aula de hoje, tá bom? Então, quando a gente fala em ética profissional, aqui a gente está com uma figura emblemática, né? Podemos dizer. Por que ela é emblemática? Porque aí eu tenho duas pessoas, cada uma numa ponta de uma corda e uma puxando para o seu lado. Ou seja, muitas vezes não temos um alinhamento com o que a organização quer, e os profissionais da área, eu e mais outro, acaba cada um querendo subir ou fazer do jeito que a gente quer e não respeitando a condição do outro ou aquilo que a empresa nos propõe, né? Então aí acaba tendo um jogo de puxa-puxa, cada um quer mostrar seu valor, mas esquece que entre tudo isso tem situações que a gente precisa de nos policiar. Então é uma figura muito emblemática, né? Então cada um só está pensando em si e acaba esquecendo daquilo que é mais importante, né? Que é o bem maior de todos, né? Que é aquilo que é bom para todos. Então, pela figura anterior, vocês perceberam que o ambiente profissional é sempre um querendo passar por cima do outro, que vocês vão entender mais por isso, tá bom? E aí, vamos trabalhar agora a ética profissional. Então, pessoal, ética profissional. As questões sobre ética estão muito presentes no cotidiano. Ao assistir um jornal na televisão, ao analisar o comportamento de amigos, vizinhos, parentes, etc., sempre acabamos formulando um juízo de valor em relação ao acontecido ou às pessoas. É certo agir assim? Esta ação é imparcial ou privilegia alguém em detrimento de outro? Então a gente procura olhar sempre para a política, né? Eu converso com as pessoas, e o político tal, lá em Brasília, na prefeitura, no governo, só o pessoal desvia de verba da saúde. Então, quando a gente fala em ética, muitas vezes a gente só pensa muito na política, mas é que a gente faz muitas coisas, muitas vezes as pessoas fazem, às vezes, dentro do seu universo, acaba fazendo coisas bem simples que, mesmo de dimensões menores, entra no mesmo quesito da antiética, né? Então, quando eu vejo cair uma carteira de alguém e eu vou lá e pego o dinheiro, não é verdade? Mesmo que seja de 10, 20 reais que tenha, eu sei de quem que é,
Será como que vai ficar a minha pessoa? Como que eu vou lá, não devolvo, eu pego para mim? Como que fica isso? Né? Então, não ia ter muita diferença entre eu e as pessoas e aquela pessoa que se corrompe por muito dinheiro, né, que a gente tanto ouve falar na televisão. Então, esta ação, é certo agir assim? Então, a gente tem que analisar. A ação é imparcial ou privilegia alguém em detrimento do outro? Isso acontece dentro da área de segurança do trabalho. Então, nós somos técnicos de segurança do trabalho, a gente acaba analisando as pessoas de acordo com a nossa preferência, né? Então, por isso que a gente, às vezes, emite um juízo de valor ou acaba rotulando, né? Ou acaba criando estereótipos dentro das empresas, das organizações, o que acaba complicando, né? Nós acabamos não fazendo aquilo que tem que ser feito, analisar o contexto de tudo. A gente olha lá uma frase e não vê o contexto do texto como total. E aí acaba fazendo juízo de valor, levantando juízo de valor e acaba complicando, né? Então, essa questão aí a gente não pode privilegiar ninguém. Quando a gente está na área, quando nós somos profissionais autênticos, bem alinhados com essa questão de ética, a gente não olha para lá na empresa, a gente não pode olhar simplesmente olhar, opa, ali tem um amigo meu, opa, vou pender para que eu pro lado dele, não vou deixar, vou proteger ele até certo ponto. Opa, aquele rapaz lá, ixi, aquela pessoa lá não gosto muito, então aquele lá eu vou deixar ele lascado mesmo, vou acabar de lascar ele. Opa, ali tem um setor que só tem técnico de segurança, profissional de segurança, que pensa, ali só num setor que tem muitas mulheres. Então eu vou visitar o administrativo porque tem muita mulher. Ah, aquele setor tem... Não é assim. A gente olha para as pessoas, a gente vê apenas pessoas em que todos precisam da sua ajuda, precisam do seu conhecimento para tentar contribuir para o desenvolvimento delas dentro do ambiente de trabalho. Sem olhar as questões de gênero, cor, raça e entre outras coisas mais. A gente tem que simplesmente olhar e ver seres humanos, pessoas que precisam da nossa ajuda, com as suas limitações, é lógico, com as suas deficiências que todo mundo tem, mas que no contexto são todos seres humanos que a gente precisa de respeitar e tratar iguais. E tratar iguais também os desiguais. Olha que frase mais, né, complicada. Então, ética refere-se a valores, e a ética profissional está relacionada com os valores que um profissional deve ter para que possa atuar de forma competente, né? Competente e satisfatória. O que seria um comportamento ético, então, na opinião de vocês, né? O que seria essa questão do... o que seria um comportamento ético? Então, vamos lá. Se a gente pensar bem. Comportamento ético, na verdade, aqui, ó, é aquele que segue os costumes vigentes. Quer dizer que cada sociedade segue uma determinada ética. Sim, uma pergunta. Quer dizer que cada sociedade segue uma determinada ética? Sim, pois cada uma tem costumes, crenças e normas diferentes das demais. O que é ético no Brasil pode não ser no Afeganistão. Ou vice-versa, é claro. Então, a ética está muito ligado a leis e normas. Então, às vezes o que é uma lei aqui pode não ser considerada no Afeganistão. Então, ela vai variar de acordo com a sociedade local. Então, toda ação discrepante que acabe por divergir do que é aceitável é considerado normal ou adequado pelo grupo social, né, em que se está inserido. É considerado antiético. Mas então, ou seja, tudo aquilo que eu fizer que não está alinhado com aquilo que é normal pelas normas, ou seja, isso vai ser considerado antiético. Mas então a ética segue um princípio gestáltico, né? Ou seja, cada indivíduo tem seu padrão, crença, cultura vigente e pode considerar que a discrepância ou diferença alheia seja pouco ética. Então é aquela questão da gente achar que tudo que a gente faz é certo porque está dentro da minha cabeça aquilo. E o que o outro está fazendo vai contra os meus princípios, vai contra a minha ética. Não quer dizer que o outro é antiético? Muitas das vezes, não. Na ética, tirando aqui uma ética mais abrangente, a gente tem que trabalhar, saber respeitar aquilo que cada um tem de cultura, de país e tudo mais, de leis e tudo mais.
E o que é ético hoje pode não ser daqui a algum tempo, né? Então, porque os valores da sociedade ele acaba mudando com o tempo. A gente já não vive como vivia, por exemplo, no descobrimento do Brasil. Nós não vivíamos, nós não vivemos como foi lá no primeiro império. Nós não vivemos mais igual foi lá durante a independência do Brasil, já que a gente está aqui numa data próxima. E também não vivemos o que mais do jeito que vivia-se no ano de 1980, entre 80, 90 e os anos 2000. Porque nós já estamos no ano 2020 já, então mudou muita coisa. Então tudo isso tem que ser abordado. E algumas questões suscitam uma reflexão ética, né? Que são incesto, aborto, suborno, mentira, falsidade, intriga, exploração do trabalho alheio, enfim, prejudicar os outros de alguma forma, né? Prejudicar os outros de alguma forma. Isso tudo é ético? Posso fazer? O que as outras pessoas irão dizer sobre as minhas ações? Tá bom? Então aí é só para vocês entenderem um pouquinho desses conceitos bem... E tem alguns que são bem... são bem... Como que eu posso dizer? Gera uma discussão enorme, né? São polêmicos alguns assuntos até. Que existem alguns, incesto, aborto, suborno, mentira, falsidade, intrigas, entre outros. E então, isso tudo é ético? Posso fazer o que as outras pessoas irão dizer sobre as minhas ações? Muitas vezes a gente vive pelos outros, né? Isso é complicado também. Uma frase legal aí, ó, desse Valls aí, 2008, lá tirada da página 15 do livro dele. Não existe uma ética absoluta, ou que seja válida acima das fronteiras de tempo e de espaço. Então, o que isso quer dizer? Que a ética, ela não vai ser uma ética absoluta que vai se perdurar por todos os períodos, né? Por toda a vida de todo mundo. Né? Por quê? Vai chegar uma hora que aquilo que era ético passou, ficou para trás, não é mais. Porque passou-se o tempo. Então, as fronteiras do tempo. Né? Então, passou-se o tempo. E também a questão de espaço, né? A gente já viu do espaço que a gente fala aqui, o que é no Brasil não é no Afeganistão. Então, são essas coisas que a gente nós precisamos de entender. E o que é certo aqui pode não ser certo lá, e o que é errado lá pode ser certo aqui. Então, é muitas coisas divergentes que a gente precisa de entendimento. Então, essas questões de ética vão avançando conforme o tempo. Elas vão sofrendo algumas mudanças, né, do que é ético e o que não é, dos padrões éticos, vamos dizer assim. Porque desde a antiguidade o ser humano questiona sobre a ética, sobre o que é aceitável e permitido e o que não é. Então, desde a antiguidade já se questiona isso. Só para vocês terem uma ideia, Sócrates, que foi um dos maiores filósofos gregos, né, através do seu método de questionamento, né, que é a maioética socrática, buscava descobrir a verdade por meio de confronto de ideias. Então, olha que maravilha, Sócrates já demonstrava isso. É o que a gente faz em aulas presenciais. Nós fazemos aquelas rodas de conversa e jogamos um tema e para as pessoas discutirem, né? Então, ao gerar um questionamento, né, Sócrates, então, ao gerar um questionamento, as pessoas exponham suas crenças, valores e moral e ficam à mercê de críticas ou aprovações por parte dos demais. Então, quando a gente está numa roda de conversa, né, 2 anos atrás teve aquelas polêmicas de política, de eleição. Então, uns não gostavam do político, do outro, e assim formava. Mas isso não quer dizer que o que era o político de um era ruim, não é porque eu não gostasse, que ele não era bom para o outro. Então, essas questões aí são muito abrangentes. Então, ele falava o seguinte também, ó. Sócrates é considerado o fundador da moral por seus princípios e valores muito corretos e imparciais. Olha que legal. Quando a gente fala de imparcialidade, a gente não ser, aceitar o que um faz e o outro faz igual, eu não aceito porque eu acho antiético. É isso que ele quer dizer aqui. Então, aqui, ó, no dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a palavra ética apresenta a seguinte denominação: estudo dos juízos de apreciação em que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente determinada em determinada sociedade, seja de modo absoluto. Então, depois ele fala, o mesmo dicionário se refere à palavra moral como conjunto de regras
de conduta consideradas como válidas, né? Então ele está muito ligado à lei. Então é muito ampla essa questão da ética, né? E isso tudo a gente leva para o lado profissional também, né? Não é verdade? As empresas também têm seus códigos de ética, que nem sempre o código de ética ele vai agregar, ele vai ser igual nas empresas, pode ter alternâncias e o objetivo praticamente sempre vai ser o mesmo, a conduta ilibada de todos os seus iguais de todos os seus funcionários, né? Mas muda de empresa para empresa. E aí uma outra questionamento, né? Ética e moral são palavras complementares, mas não apresentam exatamente o mesmo significado, né? E o que isso quer dizer? Então, só um pouquinho de novo lá, Platão, que também aí é outro filósofo, mas era discípulo de Sócrates, foi quem deixou muitos escritos sobre as doutrinas gregas envolvendo preocupações éticas, sabedoria, virtude, imortalidade, felicidade, entre outras, né? E os gregos concebiam que o ideal ético é estar vivendo de acordo com a natureza em harmonia com o cosmos, ou seja, ele tem que estar sempre em paz e amor, né? Será que em pleno século XXI podemos seguir esta prescrição? Né? Para pensar. A gente consegue seguir essa prescrição de Platão? O ser humano é ético quando se trata de aspectos físicos ambientais do planeta Terra? Será? E no mundo corporativo? Por onde anda a ética? São perguntas que a gente tenta responder aí, né? E a ética ela vai estar de acordo com o que vocês pensam no dia a dia aí, né? Como vocês vivem e com a conduta de vocês. Então, talvez os principais motivos pelos quais as pessoas não sejam consideradas éticas estão na busca do poder, da vantagem, do ganho secundário, da promoção, dos privilégios. Então, está sempre relacionado com alguma coisa disso, ó, porque ele quer ter mais privilégio, quer ter mais ganho, quer ser promovido, quer tirar vantagem, né? Quer ser poderoso, né? Nessa época de política é sempre assim, né? O pessoal não pensa no bem comum. E essa postura típica de uma relação ganha-perde acaba por não priorizar as virtudes e os valores comuns. E sendo assim, é altamente questionável o comportamento ético das pessoas em relação aos seus semelhantes. Então, toda vez que eu tiro proveito de uma situação, eu não estou levando em consideração tudo aquilo que os valores comuns, né? E que está relacionado com as pessoas que estão ao meu redor. Martinelli e Almeida, 1998, né, fazem uma análise sobre a origem das questões éticas na gestão das empresas e apontam alguns aspectos que justificam o surgimento. Vamos lá. A maior exigência de responsabilidade social e econômica em relação aos empresários, gerentes e organização, grande desconhecimento por parte do quadro gerencial, né, entre outras aí. E aí, um pouco de... só para vocês trabalharem... As pessoas não nascem boas ou más. As pessoas agem e se desenvolvem. Então, de acordo com o que acreditam. Então, ela vai agir de acordo com aquilo que ela acredita, né? Que ela tem que tem de crença, né? Que pode ser relacionado também à própria religião. De acordo com o que se espera delas. Então... as pessoas agem e se desenvolvem de acordo com o que se espera delas, então elas vão se desenvolver. Eles esperam, muitas pessoas falam assim, eu vou me tornar médico porque a minha mãe e meu pai espera que eu seja médico. Então eu acabo me desenvolvendo de acordo com o que as pessoas esperam de mim. Uma outra é de acordo com o que é proposto. Então imagine uma criança, né? Essa aqui é uma situação bem legal. Imagine uma criança num ambiente onde o pai e a mãe vivem numa discussão, briga, ferrenha, bebidas e tudo mais. Então, o ambiente que é proposto para essa criança é aquele de coisas abomináveis. Uma criança que não é muito legal, né? Fica enxergando nos pais, né? Brigas, discussões, violências, entre outras. Então, ele acaba se desenvolvendo com aquela questão, né? Se ele está em um ambiente sadio, ele vai crescer com ideias sadias, entre outras. Também temos, né? E aí, um pouco aí para vocês, para início de conversa, para entender um pouquinho do que é moral e o que é ética. A moral, ela sempre trabalha o coletivo. A ética é transcultural, né? Coletiva social.
Ou seja, ela vê o que é importante para o coletivo, o que é coletivo e o que é social. Transcultural, que ela transcende tudo aquilo que é, não só apenas a parte coletiva e social, mas toda a parte cultural e muito mais dos povos aí. Então a ética sempre está relacionada a um pouco, ela abrange um pouco mais. A moral está sempre voltada para uma situação mais de grupos pequenos. Né? A moral é histórica, então está dentro da nossa história, a gente vive ela de acordo com aquilo que a gente foi passado para nós. E a ética ela é deontológica, ou seja, ela pode ser aprendida no dia a dia. A histórica, ela não é desenvolvida porque eu tive na minha história alguém. Não, aqui era tudo dentro daquilo que eu estou aprendendo no dia a dia, conforme a gente já viu no slide anterior. Então, a moral diz respeito ao agir concreto, a ação em si, e a ética diz respeito à reflexão sobre o agir, ou seja, moral, eu vou agir. Ética, tem que pensar. Será que se eu agir desse jeito, vai trazer alguma consequência? Então, nem tudo que... Então, a gente tem que... tem ligação, mas, ao mesmo tempo, ela é um pouco diferente. Consciência do agir humano, a moral, e quanto à ética, é a consciência da consciência. Vixe, olha que coisa louca. Né? Então, é um pouquinho para vocês aprenderem aí, porque como a gente viu nas questões, ética ela está muito relacionado, não é verdade? Tem uma ligação, apesar de ter a ligação, elas não são sinônimos, né, como a gente viu em slides anteriores. Elas estão de mãos dadas, porém tem que tentar interpretar um pouquinho do que é uma e o que é outra. E ética no mundo corporativo ou no universo corporativo. Tudo voltado para a segurança do trabalho, né? Então, as ações éticas devem estar na pauta das conversas, das reuniões e principalmente nas ações práticas organizacionais. Então, está dizendo que as empresas também precisam de ter essa prática, né? Não só deixar para que as pessoas internamente. A gente fala das práticas da parte da ética, práticas éticas da empresa, é ela também fazer a parte dela, lançar um produto, seja condizente com aquilo que ela se especifica, que não engane o consumidor, e também dentro da empresa, ela também fazer com que os seus funcionários, através de um código de ética, também tenham ideais comuns para atingir os objetivos da empresa, sem que esteja também muito ligados, às vezes, com os valores de cada um. E então, essa ética aí, né, daquilo que a gente viu, os gestores apresentam dificuldades ou dilemas ao lidar com a ética no universo corporativo, uma vez que ela apresenta características de subjetividade. Como ter certeza, olha bem, como ter certeza que a decisão tomada é ética, é imparcial, visa o coletivo, ou as ações de um objetivo mais individualista, blefe, fraude e adulteração justificam o lucro? Sob o ponto de vista da gestão de segurança, é fundamental discutir com a equipe de trabalho esses aspectos que envolvem ética. É importante saber quais parâmetros éticos a cultura organizacional prioriza ou não prioriza e verificar se o confronto da sua ética com a ética aplicada na empresa é compatível, né? Então, a gente também tem que ver algumas coisas aí para ver se não vai contra aquilo que a gente sabe que está dentro de um padrão moral que a gente já segue. Então, a ética, vocês têm que colocar na ideia aí, conforme vocês estão fazendo os seus trabalhos, não é verdade? Vocês foram fazer os seus documentos, né? A gente estava na linha do PPRA, está acabando a linha do PPRA, agora a gente vai entrar para o PGR, GRO, mas toda vez que a gente faz um documento, a gente tem que deixar delineado, bem detalhado e bem visto para quem quiser ver, aquilo que realmente a lei, a norma pede para que tenha que ter nesse documento. Não apenas fazer documentos porque do jeito que o outro quer que faça para amenizar alguma situação dentro da própria empresa. Passar por essa situação e aceitar é ser antiético. Alguns profissionais da área de segurança, a gente tem histórias aí que foram presos por adulteração de documento, entre outras coisas. Isso não é ético dentro daquilo que é a nossa profissão.
E o problema se dá se ocorrer alguma divergência. O profissional de segurança deva priorizar alguns aspectos da organização e desconsiderar o trabalhador ao fazer vista grossa, ou seja, esses confrontos de ética empresarial, de ética do empresário, né, e de ética própria do profissional de segurança, ela vem aparecer nesse aspecto aí, ó, quando ele for confrontado a considerar as coisas da empresa e desconsiderar o trabalhador, ou seja, expor o trabalhador, fazer vista grossa para situações porque a empresa não pretende investir em segurança. Então, ações éticas devem estar na pauta das conversas, das reuniões e principalmente das ações e práticas organizacionais. Pessoal, é um tema muito legal, um tema muito abrangente, dá para falar muito mais, mas a nossa aula, essa segunda aula, ela vai ficar por aqui para vocês, porque o que a gente discutiu aqui foi o que vocês precisam fazer para que o seu trabalho seja um padrão ético de qualidade e que não, a gente não está falando de agradar pessoas, nós estamos falando de seguir aquilo que deve ser, fazer aquilo que deve ser feito dentro de uma linha legal e também daquilo que você tem como linha ética sua própria pessoal, tá bom? Eu fico por aqui, que tudo de bom aconteça na vida de vocês, muito obrigado a todos, né? Não esqueçam lá de entrar lá após assistir, se inscrever quem não é inscrito, deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bom, um abraço e até a próxima. Tchau!